Semana que vem é sobre música. Estamos iniciando aí. Aê, estamos ao vivo. Boa noite para você que está assistindo a gente pelo Facebook, para todo o Brasil, pelo Zoom, pelo Facebook aqui da Igreja do Jardim Campo de Fora. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida em onde quer que você esteja. A gente tem nosso papo hoje muito especial com o meu chefe aqui, líder de ministério pessoal, meu amigo, Pastor Sérgio Monteiro. Pastor Sérgio, boa noite. Seja bem-vindo ao Papo de Fora. Cara, você acredita que acho que o pastor foi entrar e ficou tão emocionado que acho que travou? Puxa vida, travou o pastor. Tá tão emocionado. Boa noite, amigão. Tudo bem? Agora sim. Voltou. Deu uma travada aqui, pastor. Tá travado. A sua imagem continua congelada, pastor. Vamos lá. Poxa agora vida, cara. Sim, o meu roteador sim. decidiu parar de funcionar agora e eu tô usando a TIM. Agora. Normal. Essas coisas acontecem só na sexta-feira à noite. Seja bem-vindo, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Pois é. E é um prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre missão. Você que é um missionário aí. Boa noite ao nosso moderador também, Igor Nardelli. Boa noite, pessoal. Prazer, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais esse Papo de Fora, nessa série de mensageiros. Que possamos aí, nós também, sermos mensageiros aí nesta noite aí, pessoal. Amém. E aos outros também que estão assistindo a gente pelo Zoom, pelo Facebook, que você seja grandemente abençoado aí. Compartilhe essa live, coloca seus comentários aí, faça pergunta, interaja com a gente, que vai ficar muito mais legal a nossa live. Isso, quem quer ser um mensageiro, né? É só uma forma fácil, né? É só compartilhar a live, é só mandar, de repente, essa mensagem chegar a alguém que você nunca espera. Exatamente. Aliás, Igor, para mim tem mudado a minha visão sobre missão, essas lives, né? Não sei para vocês. Inclusive para ele, Marcelo Borges, que acabou de entrar aí, nosso Superman, nosso Super Marcelo, líder de comunicação da igreja, de mídias. Boa noite, tudo bom? Beleza? Tô aqui com a família, mas sempre ligadão em vocês aí. Legal. Muito bom. Então vamos fazer uma oração para a gente começar nosso papo de hoje. Antes, eu queria pedir que o pastor Sérgio fizesse uma oração. Ou melhor, eu vou pedir para o Igor, o pastor Sérgio ora no final. Igor, pedi para você orar para a gente aí, principalmente pela família do pastor Robson, que esteve com a gente 2 sextas-feiras atrás, né? Terceira agora. Agora é a terceira. Pastor Robson, pena mesmo. Acho que uma das últimas gravações que ele fez, acho que a última que ele fez foi com a gente. A última, né? foi um sermão no sábado lá na Igreja da Vila, acho. Na Vila das Belezas, né? Uhum. E assim, nós infelizmente perdemos nosso querido amigo, pastor Robson. Começamos tristes, mas a gente tem orado muito pela família dele, para que eles possam receber esse conforto, e nós também, né? E também nós reprisamos a live que nós fizemos com ele. E não se esqueçam de orar pela família dele nas orações de vocês aí. Vamos orar para a gente começar nosso papo de fora de hoje? Grandioso Deus, Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui juntos de Ti, Senhor, nessa noite, para mais um papo, mais um bate-papo gostoso. E agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos feito mensageiros, tem nos ajudado a levar essa mensagem. Que o Senhor possa estar com cada família aqui, cada um, com o pastor Sérgio essa noite, para que ele possa esclarecer um pouco mais para a gente do nosso ministério pessoal. E também com a família do pastor Robson, a Josi, a Rebeca, que o Senhor possa estar abençoando eles, esses seus filhos, Pai. Que a Josi e a Rebeca sintam-se confortadas em teus braços, o Santo Espírito esteja atuando ali. Que possamos em breve, Pai, estar todos reunidos no céu para rever o pastor Robson e também nos encontrarmos aqui e de repente fazer esse papo de fora no nosso tão sonhado lar celestial. Pedimos e agradecemos em nome do seu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito bem, vamos começar o nosso papo. Aliás, quero já mandar um abraço aqui falando de Covid, né? Para o nosso Bruce Willis Valadão da nossa live, Claudinho Ferreira, que está com Covid. Ele ainda não tem certeza, mas ele perdeu o paladar, tá meio ruim aí do nariz, tá com coriza, garganta arranhando, febre. Então, assim, a gente já sabe que é Covid, né? Caiu o cabelo dele,
Então, Claudinho, a gente também vai orar por você, tá bom? Pô, mas esse negócio de cair o cabelo aí é sério mesmo, cara. Fica brincando aí. Eu perdi bastante cabelo. No Covid. Essa é a desculpa de careca, viu? É, Perdeu, o Marcelo perdeu perdeu bastante cabelo e ganhou bastante barriga no Covid. Perdi principalmente os pretos. Os pretos foram todos embora. Pastor Sérgio, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Só dizendo que você é uma inspiração, assim, né? Quando ele chega, Pastor Sérgio, para falar, para pregar e tudo, ele tá sempre animado, ele tá sempre sorrindo. Ele é um cara, assim, você percebe que ele é do bem, né? E, pastor, seja bem-vindo à nossa live. Como é que surgiu no seu coração esse desejo aí pela missão? Conta pra gente, antes da gente falar mais do Ministério Pessoal. Então, olha, eu tenho que agradecer muito a minha mãe. Minha mãe, ela já nasceu num lar adventista e eu também, né? Embora meu pai não tenha sido adventista nos meus primeiros anos, a minha mãe ali, a dedicação dela, a fidelidade dela, o envolvimento dela foi quem nos moveu bastante, né? Pessoas também ali na igreja, jovens, anciãos, líderes, eles pensam às vezes que não estão sendo observados, né? Mas muitos deles estavam, pastores, anciãos. Outro dia eu estava olhando aqui no Facebook, nos 10 dias, e vi um dos líderes, né, da minha igreja pregando, e eu parei ali para assistir. Achei legal, porque depois ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, né, dizendo que me percebeu quando eu entrei ali para assistir a live dele. E eu falei para ele que ele é uma inspiração para mim. Mas eu acho que o ponto principal foi uma vez em que minha mãe mandou a gente arrumar a garagem lá de casa, porque ela tinha decidido fazer a Semana Santa na garagem de casa. E eu fui lá e dei uma arrumada na garagem. Meus irmãos trabalhavam com meu pai, eu passei o dia em casa ali, arrumei a garagem, coloquei uns bancos lá feitos de madeira com latas, né, e tudo mais. E depois de ter arrumado tudo, eu perguntei para ela, falei assim, aí, quem é que vai pregar? E ela sorriu e falou assim, é você. Foi o primeiro Lares de Esperança, né? Nossa, foi muito legal, cara. Eu era adolescente, ela chamou os vizinhos tudinho ali da rua, os meus colegas, tudo mais ou menos da mesma idade, parente, primo de um lado, vizinho do outro, outros irmãos adventistas que moravam na rua, e veio ali para a garagem de casa, umas 15 pessoas na época, né? Todo mundo conhecido e tal. Rapaz, mas foi um nó na garganta terrível. Mas o interessante é que destravou, né? Destravou, começa, tropeça para chuchu, erra, fala errado, lê as passagens gaguejando. Mas desse trabalho que iniciou na garagem de casa, nossa vizinha de casa ali, nossa prima, né, juntamente com 2 filhas, aceitaram a mensagem, foram batizadas, né? O que começou ali numa Amém. Semana Santa, virou uma classe bíblica, e isso aí despertou a vontade, né, da gente continuar nessa área. E aí vem mais, né? Vem pastores que de uma forma ali inteligente nos envolveram ali. Quando eu me mudei para Artur Nogueira para fazer o ensino médio, o diretor do grupo onde a gente foi frequentar, na primeira semana já chegou em mim na minha casa lá, me deu um papel e falou assim, olha, você vai pregar. Eu falei, mas eu vou pregar? Eu até dirijo classe bíblica, então, mas pregar? Ele falou, você vai pregar. E me deu um sermão do Bulhão, da volta de Jesus. Rapaz, eu peguei a escova de cabelo em casa, treinava ali com na frente do espelho, olhando no espelho. Rapaz, o sermão durava meia hora, lindo, lindo de tudo, com começo, meio e fim, introdução, até a história do mamão, eu acho que eu contava no sermão. Até chamou a sonete, né? Cara, eu acho que eu fiquei até com sotaque ali, né? Quanto sonete canta? Nessa noite! Mas quando chegou a hora de pregar, eu me lembro até hoje, os irmãos falaram que foi o melhor culto de domingo que eles assistiram naquela temporada. O sermão durou 6 minutos. O pessoal foi embora antes das 8h30, que o culto era das 8 às 9, foram antes das 8h30, teve momento de louvor, teve oração intercessória, teve música no final, contudo, acabou 8h30 o sermão, o povo gostou demais e acharam que eu devia dirigir uma série todos os domingos. Dava tempo de chegar em casa ainda no final dos Trapalhões.
Eita, essa entrega a idade, pastor. Filhão dos Trapalhões no domingo, aí entrega a idade. Pô, do comecinho do Fantástico, então, poxa. Não, eu tô sabendo aqui agora, né, por fontes aqui no nosso Facebook, o nosso pastor Walter, que ele falou que seu irmão se formou com ele em teologia, pastor Eduardo Monteiro, e é uma família de pastores, então? Então, olha, motivado aí por um pastor que abraçou nossa família, o meu irmão se sentiu chamado. E eu, depois ali envolvido também, vendo meu irmão fazer teologia, eu também me senti chamado. Na família, somos 4 filhos, somos 4 irmãos, né? 3 rapazes e uma moça. A moça é a mais velha. Então, ela está nos Estados Unidos hoje e lá também é casada com um pastor adventista, né? O pastor Tom Evans, um americano lá, trabalhou na Andrews, foi presidente na Austrália e hoje é evangelista na Associação do Oregon. Aí meu irmão decidiu fazer teologia. Quando ele estava para terminar teologia ali, junto com o pastor Walter Araújo, ele decidiu ir passar um ano nos Estados Unidos para aprender inglês. Só que ele aprendeu o inglês e o espanhol, porque conheceu lá uma mexicana, se apaixonou, noivaram, casaram, ficou lá 6 anos. E nesses 6 anos que ele passou lá, eu terminei o ensino médio, entrei em teologia, fui o primeiro a formar, então, ali entre eu e ele, né? Mas ele voltou em 2003 e terminou teologia. Hoje, ele é evangelista na Associação de New Jersey. Olha que bem. Está lá como evangelista na Associação de New Jersey. O meu outro irmão, né, tá na cadeia. Né? Tá na cadeia. Já está, acho que há uns 15 anos na cadeia. Mas eu acho que mais uns 10 ou 15 anos ele sai, né? Aí o pessoal pergunta o que ele fez. Ele passou num concurso público, né? Tá trabalhando lá, né? Uma hora, né? Ele vai aposentar, se Deus quiser. Ainda bem, né, pastor? Ainda bem que é assim. Você vê que a influência de uma mãe, né? Como uma mãe determinada ali influencia. Aliás, muito legal, uma dica de filme aí para todo mundo. Assistam ou leiam o filme Mãos Talentosas, do Ben Carson, né? Porque, na real, não conta a história do médico ali, ele se tornando médico. A história não é essa. A história é de uma mãe que não desiste do filho de jeito nenhum, né? E a influência que uma mãe pode ter na vida de um filho. É muito legal. Quem puder assistir aí, assista. Esse filme é espetacular. Muito legal. Verdade. E o pastor Sérgio é esposo da Kátia, que é professora daqui do Campo de Fora, né? E os 3 filhos, os 3, né? 2 meninas e um menino. Me ajuda aí com os nomes, pastor. Caroline, de 15 anos, e a Gabriele, de 14, e o Paulinho, de 10 anos. Esse ano a gente está meio com o coração partido aqui em casa, porque enviamos a Carol e a Gabi para o internato. Estão lá. E já que era para mandar para o internato, a gente mandou bem pertinho. Mandamos lá para Goiás. Ah, tá fácil. Tá perto, tá perto. Nada que uma horinha de avião não alcance. Não resolva, né? é isso aí. Foram embora para o internato. Estão lá, né? Muito bom. Mas pastor, é a melhor coisa, pastor. Agora você consegue, né? Só volta quando estiver dando lucro agora. Poxa, eu não sei se o filho é um bom investimento nessa parte aí para dar lucro, não. Eu estou com mais de 40 e não dei ainda para os meus pais, coitados, né? É um trabalho para sempre, né? É um gasto eterno. Tá pagando até hoje. Eles ligam ainda perguntando se eu estou precisando de alguma coisa. Pastor, conta pra gente um pouquinho o que você faz aí na Associação Paulista Sul. Qual é o teu trabalho aí pro pessoal que está em casa? Para quem não te conhece, tem gente que está assistindo a gente que não é adventista, para entender um pouquinho esse tema de ministério pessoal. O que é isso? O que mais que você faz lá? Vamos lá. A Igreja Adventista, ela tem vários ministérios orientados por dons. E dentro dos ministérios, né, que aí tem ministério para os jovens, ministério das mulheres, ministério voltado aos adolescentes, às crianças ali, desde que nasce, tem ali uma classezinha já preparada para ela. Então, a gente chama essas partes aí desses ministérios de departamentos. E cada um desses departamentos tem ações e materiais específicos para a sua área. Então, eu trabalho hoje como pastor,
estive já na igreja como pastor, tomando conta de uma igreja local, né, de um distrito, inclusive aqui na Paulista Sul, Parque Fernanda. E agora, na associação, eu cuido de um departamento. Qual que é a minha função? É providenciar material e ações para que o ministério desta área aconteça na igreja. E são alguns. Ministério pessoal, que trata do evangelismo, da missão que cada pessoa tem que faz parte da igreja. Então, a igreja adventista, ela vê o sacerdócio de todos os crentes, onde todo mundo que aceita Cristo como seu salvador pessoal também aceita, né, a missão que ele deu, que é de pregar e anunciar a volta dele para as outras pessoas. Isso é um ministério pessoal. Então, eu providencio treinamento, material, folheto, não deixo que isso falte dentro da associação. O segundo departamento, né, que eu cuido da igreja é a escola, mas não é a escola, essa escola normal, né, mas é a escola que nós chamamos de escola sabatina. Ela é a maior, é o maior núcleo de desenvolvimento, de conhecimento bíblico e prático que existe na igreja hoje. Toda pessoa aí da igreja adventista tem uma lição da escola sabatina. Eu vim aqui para o meu escritório e minha lição ficou ali no meu quarto. Não tem nenhuma aqui para... A minha também está longe aqui. A minha lição está lá no meu quarto. E eu vim aqui para o escritório. E essa lição da escola sabatina, ela vem aí dirigida, às vezes, por temas, ou um livro da Bíblia, né? Como nesse momento estamos estudando aí o livro de Isaías. E nós estudamos e conhecemos a Bíblia. Essa escola serve para aprofundar o conhecimento da Bíblia. Nós estudamos em casa durante os 7 dias e no sábado de manhã nos reunimos na igreja para debater e tudo mais, até porque conversar com os outros ajuda a memorizar e aprender mais. Olha aí, ó, o Roosevelt está mostrando a lição da escola sabatina dele. O Franklin está mostrando para a gente, nosso diácono online. Olha aí, ó, isso mesmo. Ela dura 3 meses, e a cada 3 meses se renova um novo tema, um novo livro da Bíblia. Então, eu providencio material, treinamento para os professores e tudo mais. Nessa época de pandemia, acabou que a escola sabatina foi uma das mais afetadas, porque o foco dela é agir ali em unidades com menos pessoas. E como a gente está tendo um tempo reduzido na igreja, ela ainda está acontecendo, mas agora mais por lives e tudo mais. Depois aí vem, né, o Ministério da ASA. A ASA quer dizer Ação Solidária Adventista, que é a parte de assistência social que acontece na igreja local. Então, eu também providencio aí material para as campanhas, treinamento para as líderes de ASA, motivação para que a igreja cumpra o seu papel também na sociedade, de ajudar as pessoas nas suas necessidades. Distribuição de alimentos, a distribuição de roupas, projetos de desenvolvimento, né? Às vezes um cursinho de como cortar cabelo, como costurar, como fazer sabão, produtos de limpeza. Algumas igrejas fazem um trabalho bonito aí no mutirão de Natal, como é o caso daqui da igreja do Campo de Fora, né? Adotam crianças, né? Tive o privilégio de adotar algumas aí nesses anos, daí dá um tênis, uma peça de roupa, né? Um brinquedinho, e é claro que a família é convidada ali também para ganhar uma cesta e receber a palavra de Deus, é o pão da vida. O Ministério da ASA, Ação Solidária, ele não é apenas de entregar alimento, mas o seu principal papel é levar Jesus, o pão da vida. Alguns acham assim, mas é uma artimanha, então, oferecer comida para pregar Jesus. Na verdade, quando a gente aceita a fé, e você que está assistindo sabe disso, Jesus é o que existe de mais importante para a gente. Então, nós estaríamos fazendo algo errado, estaríamos sendo incoerentes, se de tudo dessemos comida, dessemos roupa, e não dessemos aquilo que a gente considera ser o mais importante, que é Jesus Cristo. Então, a ideia do ministério mesmo, da solidariedade adventista, é através do alimento, do acolhimento, da roupa, oferecer o que a gente tem de melhor no nosso Senhor Jesus. Esses são os ministérios aí que a gente trabalha junto com os pastores distritais na associação. Pastor, o senhor está falando, então, por exemplo, o senhor começou contando na história como o senhor começou lá, né, a primeira pregação, o primeiro sermão, que foi difícil, o senhor teve a dificuldade lá de falar e tal, e daí, a partir disso, você se tornou depois pastor e fez essa pregação. Começou a fazer a pregação, começou a levar a mensagem através de presença nas igrejas e pregando.
Mas esses ministérios que você citou aí, nenhum deles, o foco principal é pregar nas igrejas, né? A ASA não está lá pregando nas igrejas, a escola sabatina não está lá pregando nas igrejas, né? Ela não está fazendo um sermão propriamente dito. O outro departamento que o senhor falou, fugiu agora da cabeça. Sabatina. A escola sabatina, a ASA, e tem mais um que acho que o senhor falou. Pessoal. Ministério pessoal talvez um pouco mais presente ali com pregação, mas a mensagem que a gente tem que levar, nós podemos ser mensageiros aí, como você falou, não só estando na igreja no dia do culto, seja sábado, seja domingo, seja outro dia aí, lá falando ou pregando a mensagem. Quais são essas outras formas que a gente pode, então, levar essa mensagem de acordo com esses departamentos que você falou? Olha, valeu, brigadão aí pela pergunta, porque o ministério pessoal, geralmente as pessoas pensam que pregar é você fazer uma coisa metódica, né? A gente vê pregadores nos ônibus, nos metrôs, né? Alguns até a pregação deles tem um efeito reverso, ao invés de aproximar as pessoas, parece que afasta, né? A maior pregação que nós podemos dar é a nossa própria vida transformada. Essa é a primeira e maior pregação. Eu tenho alguns conceitos sobre o ministério pessoal. Por que todos os irmãos devem se envolver no ministério pessoal, ou seja, exercer o seu ministério de pregar. E pregar não é só do púlpito, né? Pregar é anunciar, ser uma testemunha daquilo que a gente viu e ouviu do que Jesus fez na nossa vida. E eu tenho alguns porquês, né? O primeiro deles está logo no comecinho da Bíblia, lá, quando diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos criados parecidos com Deus. Mas quando nós caímos em pecado, o Deus com quem nós nos parecíamos, nós nos distanciamos, né? A Bíblia mesmo fala que o pecado trouxe separação e distância entre nós e Deus. Quando nós nos envolvemos no trabalho do ministério pessoal, nós estamos agora voltando a nos aproximar de Deus, agindo como Deus agiu. Deus foi o primeiro missionário. Ele foi o primeiro, porque quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. Quem veio atrás foi Deus. Então, olha, um dos motivos pela qual eu acho que alguém tem que se envolver no seu ministério é porque ele precisa de voltar a se parecer com Deus. E a gente tem tanto exemplo dele lá na queda, o trabalho que ele teve ali para pregar no tempo do dilúvio, no tempo do povo de Israel, e nosso exemplo maior, né, que é Jesus Cristo, a maior revelação de Deus que existiu. Ele veio nesse mundo aqui e deu um exemplo de missionário. Nós devemos nos parecer com Jesus. Jesus pregou muito, no monte, num barco, para que a multidão pudesse ouvir. Mas os maiores ensinamentos de Jesus veio da vida dele. Então, esse é o ponto. Participar aí do ministério de pessoal, de pregação, não é exercer um lugar no púlpito, falar ali, geralmente, para a congregação assentada. Não é gritar de cima de um banco, numa praça, ou num meio de transporte lotado. Mas é pregar com a sua própria vida. Estar disposto a fazer isso e é viver igual Jesus viveu. Sabe? Esse é o primeiro motivo que eu acho que alguém tem que se envolver no ministério pessoal. A maior pregação é a vida. Não é, assim, métodos, mas é eu viver o evangelho. Até sem falar, eu estou pregando. A gente tem muita gente até que a gente sabe, né? Porque a igreja, se você está assistindo a gente não é adventista, isso acontece em todos os lugares. Em igrejas, em Câmara de Deputados, Senado, muita gente que se levanta para falar e fala aquilo que não vive. Porque isso é natural do ser humano, nós somos pecadores. E, às vezes, né, queremos esconder quem somos e passamos pela palavra quem não somos e não fazemos. Por isso que o melhor meio de pregar o evangelho, primeiro deles, é você, no seu íntimo, buscar se parecer com Deus. Acontece aqui dentro, não é da boca para fora. Então, por isso que a pregação tem mais do que simplesmente um púlpito. Até porque quando um pregador assume o púlpito, na grande maioria das vezes, ele está falando para a igreja, para quem já faz parte do rebanho, sabe? A nossa pregação, na verdade, do ministério pessoal, acontece ali fora do ambiente da igreja. É na nossa família, quando muitos não são adventistas, é na nossa escola, quando na nossa classe a maioria não é adventista, e isso acontece até nas escolas adventistas, né? A grande parte dos nossos alunos não são adventistas.
é no nosso trabalho, onde nossos colegas de trabalho não são. A nossa postura, o nosso jeito de falar, o nosso trato com os outros, isso aí é a pregação do evangelho, mais do que assumir um pouco, né? Pastor, Marcelo. Então, o que eu quero acrescentar aqui é que esses 3 departamentos que o senhor atua são os 3 departamentos que, na minha visão como cristão, são os mais importantes da igreja. Porque eles não dizem respeito só à espiritualidade de quem é membro. Verdade, porque a assistência social, muitas pessoas acham que a assistência social é só para os adventistas, e é muito pelo contrário. A assistência social é para todos, inclusive para os adventistas. Depois a gente entra na escola sabatina. Também, as pessoas acham que é um grupinho fechado que tem direito ao acesso à escola sabatina. E não é. A escola sabatina também deve ser um caminho para você trazer o membro para Cristo. E principalmente o ministério pessoal. O ministério pessoal é a busca de evangelizar aquele que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Então, são 3 pilares assim de suma importância para que tanto a igreja local possa se manter espiritualmente ativa, né? Porque se você está se empenhando em trazer novos discípulos para Cristo, então você está fazendo o trabalho do jeito que ele tem que ser, mas também focado em, né, buscar as pessoas que estão aí fora do aprisco para que venham ao aprisco de Cristo. É isso mesmo. Valeu. Né, todos os ministérios na Igreja Adventista, eles são focados na missão, né? Pelo menos deveriam, né? E todos eles têm, assim, uma importância muito grande, até porque os seres humanos são diferentes. Eu acho que pela minha cultura, né, nasci num lugar muito simples, embora rodeado de música, não era boa, os meus vizinhos só estavam lá pagode, samba, funk, né? E a gente em casa tentava competir com o som deles, mas o som deles era melhor do que o nosso. Eu não sou muito bom para música. Eu gosto de ouvir uma boa música, mas as poucas vezes que eu me atrevi a cantar, eu me retirei porque eu percebi que eu estava conseguindo atrapalhar o coral, sabe? Então eu parei. Mas, rapaz, eu conheço muita gente cuja vida é movida por música. A minha prima, uma dessas que eu tive o prazer de começar o estudo bíblico lá na garagem de casa, eu percebia que ela cantava muito, muito samba e pagode do lado da minha casa. A gente era adolescente. E um dia teve lá um JA e eu ganhei um CD. Tinha acabado de lançar CD. Isso já faz um tempo. Quem tem aí uns 15, 20 anos só viu isso, né? Mas eu ganhei um CD e eu tive uma ideia. Eu falei para minha mãe, eu vou dar para ela e pedir para ela cantar, né, na igreja. Dei para ela lá um CD e ela começou agora a cantar os hinos da igreja e tudo mais. E uma das coisas que tocou a vida dela foi a música. Então, olha como a música é importante. Ela foi para a igreja, já colocaram ela na equipe de louvor, na escala de cantar, e a música transformou a vida dela. Hoje ela é membro da Igreja de Francisco Morato, faz parte de trio, dueto, canta solo, chama-se Aline Monteiro. Olha, canta, gosta de cantar, a música tocou o coração dela. Um outro amiguinho meu de escola, levei ele para os Desbravadores, sabe? Rapaz, eu tenho fotos dele aqui até hoje, como ele se envolveu no Clube dos Desbravadores, acampar, isso tudo. Eu fui embora de Francisco Morato, ele continuou no Clube de Desbravadores. A paixão dele por isso foi enorme. E a gente sabe aqui, cá entre nós, se você que está assistindo não conhece os Desbravadores, conheça, viu? Porque quem se envolve com o desbravador, amigão, fica louco pelo negócio. E fica meio louco mesmo, né? Tem desbravador que é meio pancada. É interessante... Assim, desculpa te cortar. Cara, o clube pega mesmo. Isso é verdade. Desculpa te cortar, pastor Sérgio. Na verdade, interessante é que, assim, de toda essa sua fala, nenhuma dessas pessoas que você contou, nenhuma desses pontos que você falou, você chegou, a primeira coisa foi convidar para ir para a igreja, né? Você apresentou Cristo para eles, e nem falar assim, ó, eu não estou te apresentando a igreja adventista, estou te apresentando primeiro como é ser um cristão, através do seu exemplo, das suas atividades, do que você pode oferecer,
não é? O segundo ponto, você ofereceu Cristo para eles, não é? Conhecer quem é Cristo através da música, através dos bravadores, e por último, eles conhecerem a igreja, porque a igreja em si, ela é composta por pessoas que estão em processo de formação, em processo de crescimento espiritual, processo de crescimento pessoal, não é? E daí, muitas vezes, quando você apresenta a igreja diretamente, a pessoa se assusta, porque fala, nossa, tem um cara ali que é pior do que eu, às vezes, né, na vida, e daí ela começa a se pautar e se julgar ali, ou às vezes até se achar que está num ambiente estranho, um ambiente que às vezes ela não pertence. Por quê? Porque não foi algo que a atraiu ali, que a envolveu, ela foi talvez jogada, ou foi ali a primeira experiência. Lógico, para muitas pessoas, às vezes a experiência do culto é algo maravilhoso que pode transformar, mas para outros, essa aproximação através desses ministérios que não atuam dentro do prédio da igreja, mas sim por fora do prédio da igreja, né, fazendo as pessoas se envolverem e levando essa mensagem, primeiro a mensagem do que eu sou, de como eu sou, como eu vivo a vida, tentando ser o exemplo de Cristo. A segunda mensagem de que o que Cristo tem a te oferecer, e daí depois a terceira mensagem, que é a mensagem do advento, né, através da igreja adventista. Então, na minha visão, acho que esses são os processos. Eu acho que esses ministérios que nós estamos apresentando aqui são formas de levar a mensagem sem precisar estar na frente a um púlpito e pregar. É verdade, sabe? E a pessoa vai crescendo, né? Todo mundo um dia, para conhecer uma mensagem, ela precisa de alguém. E é bom ter alguém que apresenta as coisas para a gente, né? Eu gosto muito da história da mulher samaritana, que está lá em João, no capítulo 4. E Jesus se apresenta para ela. Primeiro, ele atende Ele, na verdade, ele aparece como um necessitado para ela. Eu acho isso muito legal. A gente, geralmente, com a asa, vai lá e tenta atender os necessitados. Mas Jesus, ele era tão sábio que ele atendeu muitos necessitados, mas para ela, para aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, ele se mostrou necessitado. Ele pediu água para iniciar uma conversa. Depois, ele revelou para ela que ela era necessitada e que ele era a solução. Mas a parte que eu gosto, assim, bacana dessa história, é claro que da transformação da vida dela, Jesus a conhece, né, sabe ali do seu histórico de vida, dos maridos que ela já teve, do homem com quem ela vive agora, e não é o marido dela, e não a julga, porque continua conversando com ela, querendo ganhá-la. A parte que me toca o coração é quando ela sai correndo, abandona o cântaro, vai para a cidade, e lá na cidade ela começa a chamar, né? Com certeza começa com a sua família, seus parentes, fala assim, ó, venha ver um homem que tem me dito tudo que eu tenho feito. Será ele o Messias? E o povo da cidade saiu para se encontrar com Jesus. Lá no finalzinho da história da samaritana, a Bíblia diz que os homens da cidade chegaram nela e falaram assim para ela, agora não é pelo que você nos falou que nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus pelo que nós vimos e ouvimos. Então, o ministério pessoal, a nossa missão é, primeiro, atrair as pessoas para o Evangelho. E olha, se você que está assistindo aqui não é adventista, não é cristão, e fala assim, por que esses cristãos ficam quietinhos na deles? Porque nós seríamos hipócritas se fizéssemos isso. Nós descobrimos algo que é muito maior do que a nossa vida, e segurar isso não tem como para a gente. E se a gente anuncia para você, é porque a gente considera você, ama você e quer levar Jesus para a sua vida também. Só que tem que ir acima de olhar para a gente. O primeiro, eles vão olhar para a gente, como você colocou. Mas o próximo passo é acontecer o que aconteceu lá. Eles agora têm um encontro pessoal com Jesus. Não ser mais dependente, né, de mim, ou do Salomão, ou do Marcelo, ou do irmão Franklin, ou aqui do nosso diretor Hamilton que está assistindo, ou mesmo do pastor Walter. Ele tem um encontro pessoal com Jesus. E aí ele não vai aguentar. Quando ele pregar para outra pessoa, ele fala assim, eu não estou te falando porque aprendi isso de algum irmão. Eu estou te falando isso porque eu conheci Jesus pessoalmente e quero que você conheça também. É muito importante. E quem conhece Jesus pessoalmente não consegue esconder, né? Não dá É para legal esconder. também, pastor, a gente pensar que nós somos a Bíblia que muita gente vai ler, né? Porque às vezes a gente tá por aí pregando e às vezes ao invés de ser o bom perfume de Cristo, a gente não é o bom perfume de Cristo. A gente afasta as pessoas, né? Então, assim, muita gente vai olhar para a sua vida, sim. Ninguém vai entrar na igreja por causa de você, vai entrar por causa de Jesus. Mas a sua vida reflete, tem muitos que te observam, né? Então, muitos aqui me contemplam, né? Tem um verso assim.
Pô, tem gente contemplando isso o tempo inteiro, tem que dar bom exemplo, tem que dar bom testemunho, tem que fazer coisas boas, sabe? Porque é isso que um cristão faz. Não tem que fazer picuinha, não tem que ficar de mal com ninguém, não tem que dar mau exemplo, né? Isso é muito importante, porque eu posso ter o meu ministério tanto para o bem quanto para o mal, né? Se eu não tomar cuidado com o que as pessoas estão vendo do que eu faço. Oh. É triste, né? Quando a gente, às vezes, ao invés de ser um embaixador, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa, né, o seu país numa terra diferente. Então, mesmo vivendo num outro país, numa outra terra, ele vive os costumes, ele se veste, ele fala, ele anda como um representante da pátria dele. Nós somos embaixadores. É triste quando, às vezes, né, a gente acaba vivendo como espião e não como embaixador. Espião já é o contrário. O espião, ele está lá na terra do inimigo, mas ele tem que se vestir igual ao inimigo, tem que falar igual ao inimigo, se envolver com as coisas do inimigo, para ponto de aquele povo onde ele está vivendo, que ele considera inimigo, não saber fazer diferença se ele é daquele povo ou não. A gente não pode ser espião, a gente tem que ser embaixador. É triste, né? Quando aí às vezes acontece, alguém vem para a igreja, encontra um conhecido lá e fala assim: ô fulano, você está aqui? Puxa, nunca imaginei que você fosse crente. Nossa, isso é terrível, né? E fala assim: poxa, quer dizer que eu disfarcei bem pra caramba. Você sabe que, né, cara, disfarçar pastor, tanto assim, né? só contribuindo, final de semana na praia, eu e minha esposa, né? E chega no sábado de manhã lá, a gente saiu daqui de manhãzinha. Chega no sábado de manhã lá, o carro quebrou quando chegou na praia. Chegou na praia, estacionei o carro. E daí, na hora, a gente foi ali, desceu todo mundo. Daí foi abrir o portão para estacionar o carro. E daí, eu fui guardar o carro na garagem, o carro não pegou mais. Não pegou mais. Aí a gente falou, poxa, no sábado, tá bom, deixamos o carro lá, fomos lá, passamos o dia, esperamos o pôr do sol. E daí à noite, bom, sábado à noite, na Mongaguá, para você encontrar um mecânico, né? A coisa mais difícil do mundo. Aí a gente achou alguns números na internet, piscamos e tal, não sei o que, o carro não tinha seguro, né? Aí achamos, nós ligamos, não é nada, ninguém. Daí, bom, domingo de manhã, vamos fazer domingo de manhã, vamos ver se a gente achamos um lugar lá. Aí chamaram Maranata. Aí a gente falou assim, bom, acho que deve ser de algum crente, né? Vamos ligar antes de ir até o lugar. Vamos ligar para ele ver se ele vem ver o carro, né? Aí a gente já tava. No dia ainda caiu uma chuva, no domingo caiu uma chuva. Falei, olha, acho que é o final de semana que não era para ter ido para a praia mesmo. Aí a gente parou lá, o cara veio ver o carro e tal. Aí depois ele estava olhando a peça que tinha quebrado e sentado ali e olhando o carro dele. E daí ele falou assim, eu e meu sogro conversando. E a gente conversando. Essa história aí vai ser difícil da gente Surgiu entender, falando de né, algumas mano? coisas. Falando... Tá picotando muito, Igor. Eu não sei Oi? se é o meu aqui ou é o seu Tá? aí. Mas tá ficando Não, bem deu que a minha picotando. internet estava instável, mas agora voltou aqui, não Tá. sei. Estão me Agora A ouvindo tá. gente bem? parou na parte que você e seu sogro lá atrás. Isso. Ah, então, a gente estava Consertou o carro. conversando, falando sobre combustível ruim, né? Combustível ruim. Aí eu falei assim, olha, tinha um posto em frente ao NASP que o combustível era bem ruim. Aí o rapaz falou assim, o NASP, a escola adventista lá de São Paulo, eu falei, é. Ele, vocês são adventistas? Aí eu falei, somos. Ele falou assim, eu também sou. Aí já linkei o nome, falei assim, eu imaginei, né, pelo nome Maranata, né? Aí ele falou assim, eu percebi que vocês eram diferentes, o jeito de vocês falarem, o jeito de vocês conversarem, o jeito que vocês estavam se portando dentro da casa ali, de tratar as pessoas, eu percebi que era diferente. Então, quer dizer, você vê, e toda essa história, né, para contar aqui, a percepção da pessoa, só pelo trato, pela forma de falar, pela forma de agir, ele viu que eram pessoas que eram um pouco diferentes, não eram pessoas iguais ali.
Então, eu acho que começa nesse porte, foi justamente o que você falou. Se você não for diferente do mundo, você está sendo o mesmo, né? Não quer dizer que você tem que se isolar, não quer dizer que você tem que sair do mundo, mas você tem que ter algo a mais, tem que ter um diferencial. Se você não tiver o diferencial, isso não vai atrair as pessoas. Sim, olha, a honestidade, cara, é hoje. A gente está vivendo num momento quando pessoas decidem ser honestas, isso chama a atenção do mundo em volta, porque decidiu ser honesto, sabe? Recebeu um troco a mais, você vai lá e devolve, fez as contas erradas, né? Fui na 25, um tempo atrás ali, e almocei lá um lanche numa churrascaria, né? Numa padaria. E comentava eu, o Hélio aqui da associação, o pastor Cláudio, estava comigo, o Claudinho aqui dos Bravadores, e a moça lá, eu fui pagar a conta, e eu vi que faltou ela colocar uns 2 lanches, né? E eu falei assim, moça, a conta tá errada. E ela olhou assim e falou, não, o senhor comeu isso aí mesmo. Eu acho que na cabeça dela, pensando que eu estava dizendo que estava cobrando a mais, né? Eu falei, não, moça, tá errada, porque tá faltando o lanche aqui, ó. Conta, foi 1, 2, 3, estávamos em 4 ou 5 pessoas lá. Falei, foi um cada um, tá faltando, tem os sucos aqui, o refrigerante. E ela coçou a cabeça assim, puxa, é verdade. Na hora que eu fui sair, ela procurou assim e falou, olha, dificilmente alguém, né, entrega assim, ele geralmente quer tomar vantagem em cima da gente, principalmente nesse lugar convocado aqui. Obrigado, viu, moço? Eu falei, de nada, mas isso aí é por causa de Jesus. Ela ficou meio assim, né? Eu falei, você conhece Jesus? E ela falou, conheço. Eu falei, olha, procura uma igreja adventista. Estávamos saindo ali, eu falei, procura uma igreja adventista. Conhece alguma? Ela falou, conheço. Eu falei, procura, assiste lá. Vai ser legal. Ela, obrigado. Sabe? Depois saí, ainda me arrependi de pensar assim, puxa, por que eu não peguei o telefone, o WhatsApp, o contato? Porque esse é o segundo ponto muito importante dentro do ministério pessoal. O primeiro é sermos a missão ou sermos a mensagem. É a gente ser. O segundo ponto é ser intencional. A gente saber que não apenas ser um cristão, mas eu preciso atuar como um cristão. Porque se você é, você age como. Então, a gente está sempre com o nosso olho aberto. Olha, casais estão passando por problema o tempo todo. E quando eles veem um casal que é ético, que o marido trata bem a esposa, que ao mesmo tempo ele não é que fala bobeira. Cara, tanto casal aí chegaria perto de um casal ali mais maduro e perguntaria, escuta, ajuda a gente. Ou tô vendo que vocês precisam de ajuda, vocês querem? No momento de aperto, eles falam, nós queremos. No local de trabalho, quando você vê que um amigo está lá com o coração quebrado, que aconteceu alguma coisa, e você, ao invés de ser a pessoa que disfarça ser cristão, mas você se põe no lugar de cristão, chega ali no momento em que não atrapalha a rotina do trabalho, que também tem paz para isso, e fala assim, amigão, estou percebendo que você está meio aí conturbado, está triste. Eu posso orar por você? Olha, para sempre agora no seu trabalho, o seu amigo vai ver você como uma pessoa espiritual. E se em algum momento ele precisar, Deus tocar no coração dele uma parte espiritual, quem ele vai procurar? Vai procurar você. Hoje Então, além de ser, nós precisamos de agir, né? É o segundo ponto, ser aí intencional nas nossas ações. Hoje aconteceu uma coisa legal, pastor. O nosso pastor, ele está sempre orando com os policiais que fazem a ronda aqui perto da nossa igreja, né? Ele foi legal. visitar o batalhão, doamos uma cesta básica para cada um dos policiais, né? Eles param lá na igreja de vez em quando, a gente ora por eles. E hoje o capitão lá, vamos até orar por ele, vou até falar o nome aqui, se vocês puderem orar. Deixa eu ver aqui nas mensagens que o pastor mandou. Ele falou o nome do... Deixa eu achar aqui. O comandante Beltrame, ele é o PM responsável pelo policiamento nas áreas da igreja, pediu para o nosso pastor orar pelo sargento J. Carlos, que sofreu um AVC ontem. Ele está lá internado no estado muito delicado de saúde no Hospital Santa Marcelina. E eu achei muito legal isso, sabe? Você vê que você ir lá, fazer uma oração por alguém, levar uma cesta básica, falar de amor, as pessoas vão te procurar depois, quando elas tiverem algum problema, e falar, ora por mim, porque eu confio em você. Né? Isso que aconteceu com o nosso pastor hoje. Isso é muito legal. O cara do batalhão, sabe? Ele nunca mais vai esquecer isso. Olha que legal. Quando eu me mudei para Araguaína, no Tocantins, fui pastor lá 6 anos no Tocantins,
um dos irmãos falou assim, olha, uma irmã, na verdade, ela é policial civil. Ela falou assim, olha, o delegado está passando por problemas na casa dele, problemas, acho que até espirituais, ele não está dormindo, e perguntou se eu iria orar lá pelo delegado da cidade. E eu fui na delegacia lá, me atendeu na salinha dele lá, na sala dele, orei pelo delegado de Araguaína. E orei ali com ele, falei que ia orar mais vezes. Ele mesmo falou assim, o senhor pode vir uma vez por semana aqui orar comigo? Eu falei, posso. E aí eu comecei lá, né, orar com ele aí uma vez por semana. Logo nas primeiras semanas que eu estava orando com ele, aconteceu uma coisa. Um outro irmão da igreja chegou em mim e falou assim, pastor, a gente sabe que o senhor conhece o delegado. Eu falei, conheço. Tem um amigo meu que é mecânico, e o filho dele foi para uma festa em algum lugar e brigou lá com um amigo que levou ele de carro, então ele pegou a chave do carro do amigo e veio com o carro, só que ele capotou o carro no meio do caminho, e a polícia chegou, e ele estava ali com sinais de embriaguez, e é menor de idade, está lá na delegacia, e o pai dele está desesperado. Vamos lá? Eu falei, vamos. E fui lá conversar com o delegado, né? Cheguei lá, conversei com o delegado e tal. O delegado falou que era a primeira vez que ele fazia isso. A família do outro lado disse que eram amigos, não deu queixa de roubo de carro. Mas aí complicou porque ele tinha bebido, era menor de idade, dirigindo, e se abriu um processo e tudo mais. No final das contas, lá amenizou o negócio. O pai levou o filho para casa e falou que queria conversar comigo, o pai do menino. O nome do menino... O pai do menino chama-se Patrick Swayze, o nome do rapazinho. O pai dele, José Gonçalves. E o pai dele falou assim, vem na minha casa, quero conversar com o senhor. Eu fui conversar. Cheguei na casa dele, ele era da igreja Congregação Cristã. Ele falou, olha, eu quero agradecer o que o senhor fez, né? A gente se sentiu meio abandonado nesse momento que aconteceu isso pela nossa igreja. E a gente queria conhecer um pouquinho mais da sua igreja. E eu falei, olha, vamos estudar a Bíblia. Ele falou, vamos, só que tem um detalhe. No momento em que o senhor falar de batismo, acabou o nosso estudo da Bíblia. Eu falei, tá bom, então não vamos falar de batismo. E eu pensando comigo, né, como é que eu não vou falar de batismo? Porque não é a intenção do crente batizar outra pessoa, é porque a gente crê na palavra de Deus. E lá está escrito que quem crê em Jesus vai aceitar o batismo. O batismo é importante, sabe? Não é alguma invenção. E eu comecei a estudar a Bíblia com Gonçalves, a esposa e os 3 filhos dele. Foi legal que eu resisti de falar de batismo. E teve um dia que eu fui dar um estudo bíblico para ele, e ele falou assim, escuta, pastor, o senhor não está falhando, não? E eu falei assim, falhando com o quê? Ele falou, até agora o senhor não falou nada de batismo. Eu falei, mas você falou para eu não falar nada de batismo. Ele falou, não, mas eu quero que o senhor fala. Eu falei, então vamos falar. O que foi? Você quer se batizar? E ele riu e falou assim, nós queremos nos batizar. Cara, hoje o Patrick Swayze é ancião numa igreja lá em Araguaína, no Tocantins. Casado, tem filhos, né? Isso aconteceu, cheguei lá em 2006, isso aconteceu no meu primeiro ano lá. Então, olha, cara, o que eu estava dizendo a respeito disso? Às vezes o contato com uma autoridade, eles precisam também orar lá com eles, policiais, médicos e enfermeiros. Hoje eu vi o vídeo de 2 enfermeiras lá, em algum momento saiu do hospital, oraram lá em frente ao hospital delas. Por que a gente também não pode orar em frente aos hospitais, né? Orar por eles, mandar uma mensagem ali de confiança. Eles estão sendo heróis nessa época de pandemia. Então, tanto o ser como o fazer intencional faz parte da nossa missão. A gente precisa ter intenção nisso, de fazer algumas coisas de propósito, seja com autoridade, seja com o nosso parente dentro do nosso quintal, né? Nosso familiar, nosso amigo de trabalho, de escola. A pergunta que tem que passar na nossa cabeça é como é que eu posso fazer eu criar uma oportunidade aqui para eu falar de Jesus, que é a pessoa mais importante do universo, para esse meu amigo, e criar oportunidades para fazer isso. Isso é ser missionário, né? Essa é a segunda parte.
É muito importante. O senhor estava falando aí dos passos, né? E daí você falou o primeiro, o segundo passo. Então, essa é a minha pergunta. Talvez a gente já está aí chegando já, não vou dizer no final, mas, né? Já quase no nosso horário. E daí eu queria então entender como é que são esses passos aí, quais são os passos que um cristão tem que ter para levar a mensagem, né? Você falou da primeira ser a mensagem, O primeiro é depois é ser. E oferecer. Jesus falou isso várias vezes, né? Ele Uhum. falou que quem receber ele vai se tornar uma fonte a jorrar. Então, ele falou que quem está ligado nele vai dar fruto. Então, tem que estar ligado em Jesus, conectado com ele. Esse é o primeiro passo. Se a gente não tem vontade de testemunhar de Jesus, sente vergonha, então a gente não está bem apaixonado por ele. Porque quando a gente está apaixonado, a gente não consegue esconder o jogo, né? A gente acaba se entregando em algum momento. Então, a gente precisa se apaixonar por ele e ser. Ser a própria mensagem. É mais do que uma religião assim de formalidade. É viver isso. O segundo passo é ser intencional. É cavar oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. O terceiro passo é criar ali um hábito de estudo direto e profundo da palavra de Deus. E não tem outra palavra para dizer isso aí, que é estudo bíblico. Então, independente de qual seja o seu dom, que seja aí o dom, né, da hospitalidade, é uma pessoa que abre a casa, as pessoas gostam de ir lá, é o dom, né, da cura, você ora pelas pessoas e elas têm melhora, elas se curam, trabalham na área da saúde. Então, independente do dom, ele vai filtrando até chegar no estudo da Bíblia. E é abrir a Bíblia com a pessoa e falar assim, quero te apresentar o Jesus que mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Sabe? E o último passo, sim. Rapidinho, só falando sobre isso, eu sou fisioterapeuta, né? E eu tinha uma paciente, a Alexandra, que hoje é minha amiga. A Alexandra um dia estava passando comigo e ela estava assim, muito triste, muito para baixo, sofrendo bastante. E eu falei com ela ali, conversei com ela. E eu estava com um DVD na bolsa do Fernando Iglesias, da série O Caminho. E aí eu entreguei para ela e falei assim, olha, assiste esse DVD. A gente não tinha muito tempo durante as sessões, né? Era corrido, não tinha como falar. Mas eu dei o DVD para ela, assiste esse DVD que você nunca mais vai se sentir sozinho. E ela guardou isso que eu falei. Eu não precisei pregar, o Fernando Iglesias fez todo o trabalho. E aí ela assistiu o DVD inteiro do Fernando Iglesias. Aí na outra sessão ela falou assim, olha, eu já assisti o primeiro box, agora eu vou assistir o segundo. Eu falei, opa, beleza. Legal. Na outra sessão ela falou assim, onde é que eu me batizo? Porque eu quero me batizar nessa igreja. E ela se batizou. E ela se batizou na igreja do Brooklyn. Sabe? Então, assim, nem sempre você precisa saber falar. Nem sempre precisa saber lá na frente, ter uma eloquência, né? ter uma boa oratória. Você não precisa disso. Às vezes, o desejo de você falar de Jesus, você pode entregar um DVD do pastor Luiz Gonçalves, um DVD do pastor Bulhon, um DVD até do Cid Moreira, que eu tenho um sono terrível quando eu escuto o Cid Moreira. Mas... né, aquela voz grossa. Mas tem gente que gosta. E nem sempre porque porque eu não gosto, não quer dizer que não vai tocar o coração daquela pessoa. Por exemplo, até música. Né? Às vezes eu falo assim, eu não gosto, vou lançar uma polêmica aqui já, tá? Eu não gosto das músicas do Leonardo Gonçalves. Eu não aguento ouvir, eu acho muito chato. Mas eu já vi gente chegando até Jesus por causa da música do Leonardo Gonçalves. Então, quem sou eu para dizer que a música dele é boa ou é ruim? Né? E, aliás, já fazendo a propaganda da semana que vem, nós teremos aqui pastor Evaldo Vicente, que está lá no Canadá, apresentador do Está Escrito Canadá, vai falar sobre música, ele é maestro, foi arauto do rei, compositor das músicas do Inteiramente Fiel, aquela música que o nosso coral canta, Eu Não Mudei, Ainda Sou o Mesmo, e entre outras músicas aí. Ele vai falar com a gente sobre música na semana que vem. E assim... O Leonardo Gonçalves vai estar online também. Leonardo Gonçalves vai estar na live também com a gente, mas eu não vou deixar ele falar, não. Olha, Deus, então, assim, Deus a gente pôr no mute. né? Cada Deus um tem um criativo. dom, um talento, e né? Ele fez a gente diferente, sim. Olha, tem gente que gosta de uma narração mais lenta, mais calma. Outros já gostam de uma coisa mais contraída. Ó, uma coisa de mim, né? Eu nasci com essa cara aqui de tiririca.
E Ô, eu tenho pastor, bom uma humor. coisa que o senhor não tem nunca é cara de pagodeiro e sambista. Então, o senhor poderia gostar de qualquer gênero de música que acreditar. Agora, se o senhor falasse que gostava de pagode e samba, eu não ia acreditar nunca. Eu achei Não, interessante, nada, Salomão, quando ele eu começou a era ruim live, de falava assim, cantar. Eu sou pastor, desesperado pra gente... ter palma, cara. Então, Eu o desafio. Salomão... Então, olha, eu sempre tive bom humor. E desde o começo, né, a minha vida sempre foi de bom humor entre os meus amigos, gravadores, na igreja, eu sempre tive bom humor em casa, né, com meu pai, com a minha mãe, né, eu sempre tive bom humor. E quando eu fui pregar, eu comecei a ser eu e ter bom humor também nas minhas pregações. Então, eu percebo que muitas vezes na porta da igreja, algumas pessoas vêm e falam assim, pastor, olha, gostei do sermão hoje, consegui prestar atenção, e olha, e sorri, e tocou no meu coração, eu falo, maravilha. E já teve irmão que me chamou de canto no final da igreja e falou assim, o senhor já se considerou parar de fazer brincadeira no meio do sermão e pregar sério? Sabe? E eu já considerei, já tentei um monte de vezes, mas eu não consigo. Sabe? Quando eu vejo, já saiu. Sabe? E por muito tempo eu fiquei relutando contra isso. E aí vem irmãos em mim e falou assim, pastor, hoje o senhor não foi o senhor. O senhor não pregou igual o senhor sempre prega. E eu cheguei à seguinte conclusão, de O que Deus tem pastor perde o pregadores irmão, de mas não vários perde a tipos. piada. Sim, Deus tem pregador de vários tipos, sabe? Para aqueles que gostam de ter um sermão assim que puxa a orelha dele, né? Que fala, você é um pecador condenado à morte. Ele fala, sou eu, Senhor, sou eu. Né? Aí, Sabe? assiste o sermão do Hélio Porto. O Então, Toninho é tem chamado de gente que é Elinho aqui na tocado com igreja. essa mensagem. Cara, se ele é tocado com essa mensagem, Deus colocou pregadores com esse perfil para tocar no coração dele. Mas tem gente que veio para a igreja quebrado, cara, com um dia cansado, tá ali. E se não tiver um sermão com alguém que às vezes tenha um pouco mais de ar, de humor, não seja um circo no púlpito, mas que tenha um pouco mais de humor, ele dorme, ele não ouve, ele não aceita. Se ele é bem-humorado, ele se identifica com alguém bem-humorado. E Deus fez pessoas de tudo quanto é tipo. E nós precisamos de todas elas, de todos esses tipos de pessoas, né? Compõem ali a família de Deus. Imagina um lar onde a gente tenha um pai e uma mãe, que os dois sejam ali super protetores e nenhum tem um espírito de sorriso, de aventura e de brincadeira. Né? Agora vamos supor que tem no lar que os dois são patati e patatá. Sabe? Imagina, cara, Deus colocou pessoas diferentes para um pensar numa coisa, vamos pensar na segurança, mas vamos pensar aqui na diversão dos nossos filhos, vamos pensar aqui na provisão, mas vamos pensar na diversão também, e a gente consegue, com essa multiplicidade de jeitos e talentos e coisas que Deus deu, alcançar todas as pessoas. Tem gente que gosta de música que movimenta mais, tem gente que gosta de música que faz chorar. Eu não gosto muito de música que faz chorar, porque eu gosto de rir, né? Mas tem gente que fala, gosto de chorar. Eu me lembro que alguns colegas meus de seminário falavam assim, né? Conforme iam pregando, falavam assim, rapaz, preguei um sermão esse final de semana, a igreja inteira chorou. E eu pensava assim comigo, isso é bom? Que triste, Fazer o né? povo chorar é bom, cara? E eu pensava assim, eu preguei esse final de semana, a Pessoal, igreja inteira riu. coitado. Eu falei, eu preguei esse final de semana na mesma igreja, no outro, e todo mundo riu, né? Aí o Sabe, tem pastor momentos Cláudio para chorar. Duarte, para não mentir, o pastor Cláudio Duarte usa do humor aí, e a mensagem dele tá indo aí, ó, para longe aí. E, olha, ele está tornando a igreja uma coisa assim, a mensagem dele de família está entrando em lares que não entrava antes. E a mensagem dele não foi ele que inventou, não é novidade não, viu? Não é novidade não. A nossa igreja mesmo tem curso de família aí, ó, há décadas e décadas e décadas. Só que o jeito dele, né, leve, cara, de brincar e de sorrir, ele leva a mensagem. Geralmente a gente vê muitos pedaços cortados, né, dos sermões dele, assim, que geralmente é só a graça. Mas se você pegar um sermão dele inteiro aí, um treinamento para a família, tem hora que ele desce o porrete também, ele fala as coisas sérias que tem que falar, né, os princípios que tem que dar. Mas isso traz leveza. Qual que é o ponto?
Olha como Deus é bom, né? Para você ser um missionário, você tem que ser quem você é. Deus te fez assim. Se você é uma pessoa mais compenetrada, é assim que Deus vai te usar. Se você é uma pessoa mais do humor, é assim que Deus vai te usar. Ele vai usar o seu dom, o seu talento para levar a mensagem. E tem muitas outras ferramentas que ele pode usar para isso também. Ofereça um material. Como o Salomão disse aí, a igreja tem muito, muito, muito material para alcançar aí as pessoas de todos os jeitos. Se você precisa de um material diferenciado, fala aí com o Salomão. Se o Salomão não tiver, pode procurar a gente. O Salomão procura aí e a gente coloca o que a igreja tem à disposição. Hoje, essa semana, o pastor Alexandre Martins, nosso secretário da associação, falou, né, que ele recebeu a informação de um batismo que aconteceu, uma senhora aceitou a Cristo e recebeu um estudo bíblico pelo meio que eu acho mais frio do mundo. Ela recebeu um estudo bíblico por e-mail. Eu fiquei pensando, poxa, pelo WhatsApp, pelo Zoom, conversando, se vendo, é uma coisa. Mas a pessoa falou, não, eu quero por e-mail. Eu uso muito e-mail aqui e não quis dar o número, manda e-mail. E no final a pessoa aceitou Jesus Cristo estudando a Bíblia por e-mail. Sabe? Deus quer usar e ele usa todas as formas. O ponto é a gente tem que estar à disposição aí na mão dele. Ser um cristão, estar disposto a agir, né? Levar a pessoa a estudar a palavra de Deus e o último passo, né? Andar do lado dela até que ela esteja madura para fazer o que você fez com ela com outra pessoa. Aí chegou ao ponto que a gente chama de ser um discípulo de Jesus. Discípulo é uma semente que produz, né? Quando é uma semente estéril, não é discípulo. Então, discípulo é quem faz discípulo. Então, vale a pena a gente conduzir pessoas a se tornarem seguidoras e promotoras do reino de Deus, como foi Jesus. Esse é o ponto legal. E fazer discípulo a gente não faz do dia para a noite, né, pastor? É uma coisa que exige Não. muita determinação, paciência, tem que ter convívio com essa pessoa que acabou de ser entregue a Jesus, né? Ela é nova na fé, ela é um bebê na fé, ela ainda não conhece todas as coisas, né? Então, é tão importante quanto eu ensinar de Jesus para essa pessoa, é cuidar e acompanhar essa pessoa, né? E muitas vezes a gente falha nisso. Esses dias eu falei para o Moisés Bispo, eu dei estudo para ele se batizou e eu estava falando para ele, pô, Moisés, eu me sinto tão mal, cara. Principalmente nessa pandemia, a gente tem se falado tão pouco, faz tão pouco, me perdoa. Estou sendo um péssimo instrutor bíblico nesse sentido, né? A gente precisa estar mais presente, né? Precisa de verdade, assim, se envolver, sabe, com as pessoas, comer junto. Agora, na pandemia, não precisa fazer isso, né? Mas, assim, quando isso acabar, vai comer junto, sai para encontrar essa pessoa, passa na casa dela, leva ela na sua casa, sabe? Façam programas juntos, porque isso é muito bom. E fortalece a amizade, fortalece a fé do outro. Sim. E se em algum momento a gente esquecer qual é o meio, é só olhar para Jesus. Não tem como. Jesus, ele expressa a própria imagem de Deus. Ele falou que quem olhasse para ele estava vendo o Pai. Então é ser. Jesus, ele era intencional em atrair as pessoas. Ele fez isso com os discípulos. Jesus passou 3 anos e meio pregando, anunciando e ensinando para eles quem era Deus de verdade. E o quarto, Jesus transformou os discípulos em seus seguidores que produziam também discípulos. Esse é o caminho do ministério pessoal e o maior e melhor exemplo não podia ser outro, é Jesus. Se olharmos para a vida dele e quisermos imitar Jesus, não é apenas ficar lendo o que ele falou, isso é importante, mas é ser como ele e agir como ele. Esse é um ponto muito interessante. Eu acho importante também a gente falar, não sei se aconteceu com você já, mas comigo aconteceu, de você ficar dando estudo bíblico 1 ano e meio para a pessoa e a pessoa não se batizar. Aí você, tipo, pô, será que eu sou tão ruim assim, instrutor de Bíblia, e a pessoa não se batizou depois de 1 ano e meio de estudo? Eu já tinha dado todos os estudos que eu conhecia e o pastor Orlando me deu um livro que era o livro Estudos Bíblicos. E a gente chegava e o estudo bíblico era assim, ela, tipo, que assunto você quer estudar hoje? Eu quero estudar sobre joias, quero estudar sobre isso, quero estudar sobre aquilo. Eu ia com maior empenho, porque acabei que eu aprendi muito mais da Bíblia do que eu conhecia antes, mas ela
não se decidiu pelo batismo. Depois de 1 ano e meio, e depois também eu não tinha desistido dela, mas aí ela falou que não queria mais estudar. E já teve caso, por exemplo, o Gustavo, eu dei estudo para o Gustavo, aí a gente começou, acho que estava no estudo 6 ou 7, e era final de ano, eu fui visitar a minha irmã em Minas, e aí ele me ligou falando, vou me batizar, tudo bem? Eu falei assim, lógico que tá tudo bem. Ah, mas você não tá aqui e tal. Eu falei, não, cara, eu não tô aí, mas se você tá sentindo que é hora de você se batizar, a gente vai continuar os estudos, depois a gente finalizou tudo certinho, mas com 3 estudos, 4 estudos, ele já viu que era o que ele queria para a vida dele, tá? É firme na igreja aí, graças a Deus, até hoje. Mas é isso mesmo, Marcelo. A gente não pode esquecer que a decisão, por mais que a gente queira, sempre vai ser da pessoa, né? A gente não pode deixar de apresentar Jesus, mas a decisão é dela. Quando eu fazia teologia, no 3º ano, eu fui fazer evangelismo, prática de evangelismo. E dentre os muitos estudos bíblicos lá que eu dei, em Vargem Grande Paulista, 18 pessoas se batizaram numa igrejinha bem pequenininha que tinha lá. 2 famílias me chamaram a atenção. Uma família de uma senhora chamada Maria, e a filha dela, adolescente, não me lembro o nome da filha, e toda vez que eu chegava lá, dava estudo bíblico 3 vezes por semana, porque é acelerado ali, época de conferência, 3 vezes por semana eu ia lá dar estudo bíblico para ela estava me esperando com bolo, com suco, com chazinho, me tratava tão bem e tudo mais, e tão curiosa assim, que eu pensei assim, eu falei, nossa, que legal, que recepção, com certeza vai se batizar. Ao mesmo tempo, eu dava estudo bíblico para a família de um homem chamado Carlos, um nordestino, sério, e já contei essa história nos meus treinamentos, que o primeiro dia que eu entrei na casa dele, ele morava num sítiozinho ali, meio que quem ia de Vargem Grande, saindo ali da cidade, ele morava num sítiozinho, e primeira vez que fui entrar na casa dele, um cachorro latindo, ele falou, pode entrar que não morde. Ele abriu o portão, o primeiro passo que eu dei para dentro, o cachorro crau na minha canela. O cachorro me mordeu, eu olhei assim para a cara dele, ele falou assim, é que tu entrou com medo, ele sente quando você tem medo. E eu fiquei pensando assim, falei, cara, o cachorro me morde, mano, na casa do homem, o cara ainda fala que a culpa é minha, brother. Né? Eu falei, o cachorro vai me morder, é bravo. Ele, não, pode entrar. E quando eu entrei, é porque eu mostrei medo. Sentamos na sala para estudar, pensa no estudo bíblico que eu dei com uma má vontade tremenda. Sabe? Eu falei, não quero ficar aqui não. Pegava a Bíblia, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Vocês têm alguma dúvida? Não. Então tá bom, tchau, até a próxima vez. Era estudo bíblico que durava uns 15 minutos. E eu pensando assim, eu quero cumprir logo o protocolo aqui, terminar o bloquinho de estudo e acabou. E na outra casa não, era suquinho, bolinho. Eu falei, aqui vai dar certo. Quando chegou na hora do apelo, essa aí do suquinho e do bolinho falou, quero não. E eu falei, puxa vida, eu me empenhei tanto aqui nessa casa, né? Até para retribuir o tanto de suco e bolo que eu comi lá. Me empenhei tanto e não. Eu falei, pronto, agora lá na casa do seu Carlos é que não vai batizar ninguém, não. Era ele, a mulher, filho casado que morava junto, um monte de filho, de neto. E eu fui lá na casa do seu Carlos. O cachorro. O cachorro, né? E o pior é que o cachorro me morde e o cara ainda fala assim, agora tem que deixar o nosso cachorro lá para ver se ele não vai pegar raiva. E eu falei assim, pô, o cara ainda vai observar se eu não passei raiva pro cachorro. Eu sei o que ele quis dizer, né? Mas eu falei, será que eu passei raiva pro cachorro? Porque eu tava com raiva mesmo, sabe? Desde do bíblico, assim, do batismo, seco. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, Jesus disse, olha, quem crê em mim e for batizado, será salvo. Então, crer em Jesus leva ao batismo e é sinal de que você aceitou a salvação. O que significa o batismo? Romanos, está aqui, ó. Batismo representa a morte de Cristo e a ressurreição de Jesus. E quem morreu com ele, através do batismo, também vai ressuscitar com ele na sua segunda vinda para viver a eternidade. É morrer para o eu e tal. Fechei a Bíblia e falei assim, agora a pergunta é o seguinte. Vamos ter batismo semana que vem. Vocês querem se batizar? Ele olhou assim para mim e falou assim, calma lá. Vamos devagar. Olhou para a mulher dele e falou assim, olha, responde você, mulher. A mulher perguntou assim, você vai batizar? Ele falou assim, não responde por mim, não. Faz por você. E eu falei, nossa, era um alagoano. E ela falou, eu quero.
Ele olhou para o filho mais velho e falou, você quer? Sim. E a esposa? Quer? Quero. Olhou para os filhos mais novos, vocês querem? Querem? Ele falou assim, nós quer também, que hora que vai ser? Sabe? Acho que foram umas 8 pessoas que batizou naquela casa. Que Eu bênção. saí dali assim, pensando, eu falei, rapaz, não depende tanto da gente. A gente só tem que estar disposto. A gente tem que estar disposto. Às vezes a gente faz de tudo para ganhar, mas é a escolha da pessoa. E além da escolha ser da pessoa, a gente não pode esquecer de um agente fundamental na missão, que é o Espírito Santo. A gente vê o nosso trabalho, mas a gente muitas vezes não consegue enxergar, às vezes extrapola, né? Você vê entusiasmo e tudo mais, mas a gente não consegue enxergar o trabalho importante que o Espírito Santo está fazendo lá dentro, na mente e no coração dessas pessoas. Então, olha, por isso que é importante, vai, esteja disposto, faça o seu melhor, né? Seja você, seja a mensagem, ore e entregue a vida da pessoa na mão de Jesus, porque além da decisão dela, não se esqueça, o Espírito Santo está trabalhando muito mais do que a gente, intensamente no coração e na vida dessas pessoas, para que elas tomem a decisão. Vale a pena. Até onde a gente às vezes não enxerga, Deus está agindo lá e preparando. Quantos milagres a gente não sabe? De pregadores que chegaram lá e pessoas se converteram, né? Ele pensa que falhou, quando na verdade foi um sucesso. O próprio Jesus aconteceu histórias que a gente veria e pensou que falhou. Quando ele curou lá, expulsou o demônio lá em Gadara, né? Que o rapaz falou, quero ir contigo. Ele falou, não, fica aqui e prega para sua família. Aí chegou o povo da cidade ali e falou, olha, você trouxe um prejuízo muito grande aqui para a gente, por favor, vai-se embora. E a gente pensa, poxa, deu ruim, hein? Deu ruim. Pois é. Aí quando você vê outras histórias de Jesus voltando para lá já existia uma multidão de pessoas aguardando Jesus que queria ouvir a palavra dele. Então, confia. Essa história aí é que os palmeirenses menos gostam na Bíblia, né? Pois é. Matou Que um monte de porco. os porcos se jogam do precipício lá, mata todos os porquinhos, né? Sim, né? E eu creio assim que né, embora, né, o porco é apresentado na Bíblia como um animal imundo, e outros também são, né? Eles foram criados por Deus, né? Jesus não tinha intenção de fazer ali uma carnificina, matar animais. Foi Satanás quem fez isso, né? Ele entrou nos porcos e ele pensou que com isso ia afastar aquela cidade de Jesus. Aqui eu vou colocar uma barreira. Quando, na verdade, quando eles viram o testemunho daquele rapaz, a liberdade, Jesus, através disso, abriu uma oportunidade para que o evangelho entrasse na vida daquelas pessoas, né? Os demônios que entraram nos porcos saíram daquele jovem. Aquele jovem estava ali para pregar e testemunhar de quem era Jesus. Conheceu tão rápido e já mudou a vida dele. Olha a pregação dele. Ele falou, olha para mim. Olha quem eu sou. Olha o que Jesus fez comigo. Como Jesus fez isso comigo? Quem é esse Jesus? O que estão dizendo a respeito dele foi o próximo passo. Até que Jesus veio e eles conheceram Jesus pessoalmente. Os passos estão aí em todos os encontros que Jesus teve, né? Aprendeu através de alguém, conheceu, estudou, se encontrou com ele e imitou ele. Esse é o passo. Bênção. E aí, Salomão, o papo tá bom? A gente vai até Muito legal, aqui. o papo Vamos tá lá. bom, mas tá na hora da gente acabar, infelizmente. Por mim, eu ficava aqui até fazer uma vigília, mas a gente não pode. Eu peguei aqui o livro Desejado das Nações, pensei que eu ia ler meia dúzia de páginas aqui para vocês. Puxa vida. Separei umas 5 histórias da Bíblia. Como é gostoso falar disso e o tempo vai embora, né? Vai embora. Foi excelente. Eu achei que vale terminou no auge ainda, pastor Sérgio. Com essa história, quando eu ia fazer essa pergunta para você, você já emendou o tema e eu acho que terminou no auge, né? Que é justamente esse ponto aí, da gente não olhar para nós, saber que temos um agente. Sim. O moderador caiu. Sobrenatural que a dar o primeiro passo. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Ele tá lá sondando e preparando os corações. A nossa oração, até pedir para ele ir na nossa frente, ele vai, né? O desejo de Deus expresso na Bíblia é que ninguém se perca, mas que todo mundo chegue ao arrependimento. Então, podemos ter a certeza de que Deus já está trabalhando o coração das pessoas ao nosso redor. Agora, a pergunta é, nós estamos dispostos a ser usados por ele para isso?
né? E se estivermos dispostos, vai acontecer aí um milagre, né? Vai acontecer um milagre. A gente vai ver a nossa comunidade sendo transformada. E o que eu acho melhor, né? Enquanto a gente acha que está trabalhando para salvar outros, é Deus que está trabalhando na gente. Porque quando eu falo de Jesus, eu me pareço mais com Jesus. Enquanto eu me movimento por Deus, menos risco eu tenho de morrer congelado aqui nesse mundo cheio de pecado. Esse mês de janeiro caiu uma neve tremenda lá nos Estados Unidos. O meu irmão me mandou algumas fotos, né? Inclusive dele lá limpando o carro dele lá para poder sair de carro. E ele tirou várias fotos e ele começa todo encapuçado, com touca, cachecol, um monte de coisa, luva. E quando ele tira a última foto do lado do carro dele livre da neve, ele tá com um suéter, uma blusa bem levinha assim, né? A mesma coisa é se a gente se colocar à disposição para trabalhar na causa de Deus. Estamos num mundo congelado pelo pecado. Se a gente ficar parado, a gente vai congelar e vai morrer aqui. E Deus, no seu amor e infinita sabedoria, nos convocou para servi-lo e trabalhar por ele, não porque ele seja dependente da gente, mas porque nós somos dependentes disso para não morrer aqui no frio do pecado. A gente se aquece, sente a presença de Deus, vê a atuação do Espírito Santo, deseja o céu que a gente fala para as pessoas. Amém. E já falando disso, você que tem interesse em aprender a dar estudos bíblicos para os seus queridos aí, para os seus amigos, para as pessoas do seu trabalho, Pastor Sérgio e eu elaboramos juntos ali um cronograma e nós vamos fazer um curso de como dar estudos bíblicos. Então, se você tem interesse em dar estudos bíblicos e aprender, coloca o seu comentário aí embaixo. Eu quero aprender a dar estudos bíblicos. Nós vamos entrar em contato com você. Manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Face. A gente vai entrar em contato com você e você vai aprender como levar Jesus para as pessoas. Pastor Sérgio, meu amigo, muito obrigado. É um prazer. Deixa eu fazer uma propaganda aqui também. Opa, por favor. Sábado, dia 13. Então, sem ser amanhã, no próximo sábado, dia 13, às 15 horas, nós vamos fazer uma live pelos canais e os meios de comunicação da Associação Paulista Sul, né? Minha mãe me ligando bem agora, eu retorno para ela já já. Nós vamos fazer uma live através dos meios de comunicação da Associação Paulista Sul, YouTube e Facebook, e o tema é justamente como conseguir interessados e como dar estudos bíblicos, de uma forma bem rápida, fácil, né? E é claro que é só o primeiro passo. Toda essa teoria é importante, mas o melhor mesmo é estar disposto. Você vai ver como vai dar certo. Acompanha com a gente aí, dia 13, às 15 horas, nos meios de comunicação da Associação Paulista Sul. Amém. Só reforçando aí como a gente está com esse vídeo, não sei quem vai assistir, 13 de março de 2021, né? Que a gente não sabe quando esse vídeo alguém pode assistir, né? É isso mesmo. Verdade. Bom, foi sensacional, cara, sensacional. Aí vamos encerrar, legal. Porque infelizmente o tempo não urge aí, mas olha que dá vontade de ficar conversando bastante tempo aqui. Só tenho a agradecer porque foi uma noite muito boa. Foi legal. Pastor, orai por nós, pecadores. Vamos orar por nós todos. Obrigado, viu, Salomão? Eu que agradeço, pessoal. Viu? Obrigado mesmo. Do Campo de Fora. A Igreja do Campo de Fora é a minha igreja, né? Minhas filhas foram batizadas aí. Tive o prazer de batizar um casal, acho que tem 3 anos, né, que eu dei estudos bíblicos e batizei aí também, no Campo de Fora. Apresentei o bebezinho deles e fiz o batismo. E embora está nessa questão de treinamento e muitas vezes aí longe, mas é uma igreja que eu agradeço, que abraçou meus filhos, né? A Carol, a Gabi, pessoal aí dos adolescentes, né? Muito obrigado. Desbravadores, muito obrigado. Dos aventureiros, muito obrigado. Também a escola aí, que é super parceira, né? Da Igreja na Missão, ao seu novo diretor, né? O Hamilton. Obrigado aí também pela parceria, né? A casa ali, o trabalho da minha esposa. A gente fica muito feliz. Contem com a gente, estamos à disposição de vocês também. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por seu carinho e seu cuidado conosco. Senhor, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança.
e pelos nossos pecados nós nos distanciamos de Ti. Obrigado por não desistir da gente. Obrigado porque o Senhor traçou meios para que continuássemos a ter a nossa vida transformada e voltássemos a nos parecer contigo, amando as pessoas, indo atrás delas e oferecendo salvação. Querido Deus, usa-nos. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe, ó Senhor, que somos pequenos, mas nós também te conhecemos. Nós sabemos do poder do teu Santo Espírito, que possamos confiar em ti e ser ferramentas em tuas santas mãos. Querido Pai, abençoe cada pessoa que está assistindo essa live. Que todos nós possamos aceitar Jesus na nossa vida, ser transformado por Ele. Muda, Senhor, o nosso linguajar, para que as pessoas que nos ouvem falar saibam que nós temos uma mente que foi purificada por Ti. Muda, Senhor, o nosso comportamento dentro e fora de casa, para que as pessoas vejam que nós tratamos os outros, nossos familiares, com a base do amor de Jesus. Querido Deus, volta logo. Queremos nos encontrar contigo nas nuvens dos céus. E nos ajude a levar essa mensagem às pessoas que estão ao nosso redor, porque queremos todos os nossos amigos, parentes, nossa comunidade, juntamente conosco, viver na eternidade ao seu lado. Abençoe a igreja do Campo de Fora, toda a sua liderança, seu pastor, cada um ali, desde o bebezinho ao irmão mais idoso nesse tempo de pandemia, Senhor. Esteja ao lado deles com seus santos anjos, cuidando deles, aqueles que estão sofrendo, ó Pai. Ampare-os neste momento, seja o seu médico e o seu remédio. E, Senhor, quanto aos enlutados, pedimos que sintam o seu abraço, que sintam a esperança que vem em nome de Jesus, que é a sua volta e a vida eterna. Essas bênçãos nós te pedimos, bem como um feliz sábado. Oramos, nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amigo, Valeu, obrigado, pessoal, viu? obrigado. Valeu. Valeu, galera. Valeu, equipe. Valeu você que está assistindo a gente pelo Facebook, pelo Zoom. Um grande abraço e até a próxima sexta. Valeu. É isso aí. Se você quer ser um mensageiro e não sabe como, de repente, encaminhando esse vídeo aí, você pode conquistar aí, alcançar alguém. Então, coloque esse vídeo aí na sua timeline, caminhe para uma pessoa, e daí você está também levando a mensagem de Deus para outras pessoas aí. Aguardamos vocês na semana que vem. Um grande abraço. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.